Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito pedido nos salões de beleza, que é cronograma capilar. Isso mesmo, você cabeleireiro, você cliente final, com certeza já ouviu essa palavra. Você já recebeu um cliente aí no seu salão dizendo: eu trato meu cabelo fazendo cronograma capilar. Pois é, cronograma capilar funciona ou não funciona? Depende. E nós vamos falar sobre isso hoje, ok? Mas antes de continuar falando sobre esse tema que é muito relevante, cronograma capilar, você já se inscreve aqui no canal, deixe o seu joinha e ative o sininho para receber as notificações. Vamos ajudar o canal a crescer porque aqui tem um conteúdo variado sobre beleza e saúde capilar. E assim você continua aqui me ajudando, fazendo com que o conteúdo seja entregue para mais pessoas. E vamos lá, cronograma capilar é uma prática muito utilizada nos dias de hoje. Surgiu aí muito marketing envolvendo essa palavra, né, cronograma. Mas o que seria esse cronograma? O cabelo de fato precisa hidratar, nutrir, reconstruir, seguindo essa regrinha, né? Essa regrinha básica. O cabelo realmente precisa ser hidratado, ser reconstruído e ser nutrido. Porém, eu, Kelly Santos, não concordo com essa regra de uma semana eu hidrato, outra semana eu faço uma nutrição, na outra semana eu faço uma reconstrução, como se fosse uma regra para todos os cabelos. Não é assim que funciona. O que de fato vai entregar o resultado, o que de fato funciona é você fazer uma boa avaliação, uma boa anamnese. Porque muitas das vezes esse cabelo pode estar precisando ter aí uma ação da nutrição por muito mais tempo. O cabelo pode estar precisando de reconstrução por muito mais tempo. E não necessariamente você vai ter que uma semana usar uma coisa, outra semana usar outra coisa, tá bom? Então é preciso vocês entenderem isso, sem contar que o ponto-chave de um cronograma capilar é você entender o que está acontecendo naquele cabelo. Então, você precisa fazer uma avaliação macroscópica. O que é isso? Sentir a textura do fio, observar o cabelo da cliente enquanto está seco e observar o cabelo da cliente depois de lavado. Porque quando a cliente chega no nosso salão de beleza com o cabelo seco, às vezes a gente não consegue identificar o que realmente esse cabelo está precisando. Porque quando o cabelo está seco, ele não mostra muito a fragilidade, se ele está elástico, se ele está emborrachado, né, como nós costumamos usar esse termo, né, que remete aí a um cabelo que está mais frágil, se quebrando. Quando você molha o cabelo, você já rompe algumas pontes, as pontes de hidrogênio e as pontes salinas. Então você já começa a ter ali o estado natural do cabelo. Então, se esse cabelo está fragilizado, ele já vai te dar uma referência, ele já vai te mostrar o que de fato ele está precisando. Então, eu observo esse cabelo seco, faço uma avaliação no couro cabeludo da minha cliente e aí eu levo a minha cliente para o lavatório e vou lavar esse cabelo. Depois eu trago essa cliente para a cadeira novamente e continuo fazendo a minha avaliação. Gente, fazer o cronograma é isso, é você entender o que está acontecendo para saber qual vai ser o tratamento que você vai indicar para a sua cliente, qual o plano de ação que você vai montar. Mas vamos lá, a sua cliente chegou. Eu vou dar aqui um exemplo de cabelos que chegam com mais facilidade no dia a dia de salão. E aí eu vou te dizer qual é a minha indicação, o que a minha experiência diz, o que eu utilizo aqui no meu estúdio de beleza há muitos anos, porque eu tenho mais de 20 anos como cabeleireira atuando nesse mercado da beleza. Então a gente sabe de fato
como o cabelo do cliente se comporta, mas hoje a gente também tem que observar não só apenas a fibra do cabelo do cliente, mas também observar o couro cabeludo do cliente, o que está acontecendo, existe alguma disfunção nesse couro cabeludo? Então veja como o assunto, como o tema cronograma capilar fica um pouco mais complexo e foge essa regrinha de uma semana uma coisa, outra semana outra coisa. Então vamos lá. O cabelo da minha cliente chegou, a minha cliente está me relatando que o cabelo está embaraçando muito, está sem brilho, está com muito frizz. O cabelo da minha cliente, ela lava, hidrata, mas ela percebe que o cabelo ainda continua assim, sem emoliência, sem maleabilidade. E o porquê que isso está acontecendo? Aí você pergunta para ela quantas vezes você lava o cabelo, quais são os seus hábitos diários, semanais? Você escova esse cabelo quantas vezes por semana? Porque, pessoal, uma cliente que escova o cabelo toda semana e algumas clientes escovam mais de uma vez na semana, automaticamente o cabelo dessa cliente perde muita carga lipídica e também sofre muita fragilidade nessa haste. Porque existe muita tração mecânica naquele cabelo, existe muita fonte de calor naquele cabelo. E quando ela vai no salão, tudo bem, porque você, cabeleireiro, aplica protetor térmico, aplica olhinho de tratamento, mas essa cliente em casa, muitas das vezes não tem aí um protetor térmico de alto desempenho, ela nem sabe que precisa, porque sim, ainda nos dias de hoje tem clientes que não usam protetor térmico. Pois é. Hoje as clientes têm acesso a toda essa engrenagem dos maquinários que a gente utiliza no salão, essas pranchas super potentes, secadores com a velocidade, com a potência intensa, mas elas não usam a proteção. Então isso começa a agredir o cabelo dessa cliente de maneira muito efetiva. E aí é onde você vai entrar com um cronograma capilar específico para a necessidade daquele cabelo. E não seguindo uma regrinha pronta de hidratar, nutrir e reconstruir. Esse cabelo escova 2 vezes na semana, escova 1 vez na semana. Então eu já tenho um ponto aqui. É um cabelo que recebe muita tração mecânica. Essas escovas quem faz? É o cabeleireiro ou é o cliente que faz em casa? Porque com certeza você vai observar sinais nesse cabelo, se essa escovação é feita pelo profissional ou se essa escovação é feita pelo cliente. Porque o cliente ele costuma tracionar demais o cabelo, aquece demais, principalmente região de topo, franja, a frontal, porque aquela parte da capa de frente, quando ela se olha no espelho que precisa ficar mais bonita, sem frizz. Então sempre a região do topo, da frontal, de franja é mais fragilizada e muitas das vezes o restante do cabelo não vai precisar de um ativo que a parte da capa superior vai precisar. Então você pode até utilizar 2 produtos diferentes, com 2 propostas diferentes no mesmo tratamento. Inclusive eu sou super adepta de utilizar 2 tratamentos em uma única sessão. Como assim, Kelly? Gente, a gente não é obrigada a fazer uma única sessão. Só vou nutrir hoje, mandar a cliente para casa e mandar ela voltar 1 semana depois. Você pode, observando que esse cabelo está desnaturado, está ressecado, está poroso, está cheio de frizz, você pode devolver tudo que esse cabelo está precisando em uma única sessão. Assim você otimiza o tempo do seu cliente e entrega para o seu cliente impacto no seu resultado. Sendo assim, a cliente vai começar imediatamente a observar que realmente algo diferente foi feito ali. E ela vai sentir mais confiança no seu trabalho e não vai ficar aí chorando para fechar um pacote de tratamento, para fechar com você um cronograma capilar. Por quê? Porque na primeira sessão você já entendeu através da sua avaliação, da sua perfeita anamnese e vai entregar para esse cabelo o que ele precisa. Então, muitas das vezes você pode fazer reconstrução no mesmo dia
e fazer uma nutrição. Você pode fazer apenas uma nutrição e uma hidratação. Sim, você vai utilizar essas ferramentas para trazer esse impacto de ativos, né, de benefícios para essa estrutura. Então, a cliente que escova o cabelo toda semana, esse cabelo precisa muito de carga lipídica. Então, máscaras nutritivas, blends de óleos vegetais com óleos essenciais, óleos reparadores, silicones nobres, é o carro-chefe para tratar cabelos que têm procedimentos mecânicos semanais. Aquela cliente que tem vida fitness, que ama ir à academia, que sua bastante, transpira bastante, também é um ponto para você ficar atento, que esse cabelo também precisa muito da carga lipídica. Por quê? Porque o suor, a transpiração, o sal desse suor deixa o cabelo da nossa cliente mais ressecado e com muito frizz. Às vezes a cliente não tem sequer tempo de lavar o cabelo após uma atividade física. Isso é um erro, tá? Mas a gente sabe que essa é a realidade que acontece, porque as clientes mesmo chegam no salão falando isso. Então a gente sabe que isso é fato. Então você precisa ter... Veja quantas coisas eu citei aqui para direcionar um cronograma capilar. Entendem por que não é copiar e colar uma receita pronta para todas as pessoas? Porque pessoas têm hábitos diferentes uma das outras. Então a gente precisa ter tratamentos específicos para cada indivíduo, ok? E também tem um detalhe. Olhar sempre o couro cabeludo dessa cliente. Ela tem um couro cabeludo bem nutrido, ela tem um couro cabeludo descamativo, ela tem uma raiz de um couro cabeludo super oleoso, ela tem uma dermatite. Como é o couro cabeludo da sua cliente? Porque nesse cronograma capilar você vai inserir também os cuidados de terapia capilar para esse couro cabeludo. Afinal de contas, vamos fazer aqui uma analogia simples, mas muito funcional. Eu tenho aqui um vasinho de planta, né? Aqui é uma plantinha artificial, mas funciona para o exemplo que eu quero dar. Aqui dentro desse vasinho eu tenho, digamos assim, a raiz do cabelo da minha cliente. E aqui dentro eu preciso adubar, trocar essa terra, regar essa plantinha para que essas folhagens, essas folhinhas saiam viçosas, bonitas e verdinhas. Então a mesma coisa é com o nosso cabelo. A gente precisa cuidar do nosso couro cabeludo, pois é de lá de dentro que sai o fio de cabelo. E toda a parte interna precisa ser cuidada, precisa também receber ativos específicos. Então, eu já quero trazer aqui para vocês uma boa indicação. Torne-se um cabeleireiro terapêutico. Isso mesmo, um cabeleireiro, um profissional que já entende muito de tratamentos de fibra capilar, de cronograma capilar, mas que também precisa associar aos seus tratamentos e ao seu cronograma a terapia capilar, que hoje no mercado da beleza, nesse universo de beleza, tem crescido de maneira exponencial. Por quê? Porque está mais do que comprovado que nós precisamos cuidar também da saúde do couro cabeludo para manter cabelos fortes, saudáveis e bonitos, tendo aí resistência nessa estrutura para fazer qualquer procedimento, inclusive aquelas escovas semanais que a nossa cliente gosta. Mas você precisa entender como é que você vai cuidar dessa plantinha, como é que você vai adubar essa terra, regar essa terra para ter esse cabelo forte e saudável. Os ativos que você vai inserir no couro cabeludo vão te ajudar. Ele vai potencializar o seu cronograma capilar, ele vai potencializar a sua nutrição, vai potencializar a sua hidratação, vai potencializar a sua reconstrução. Porque o cabelo, ele não é somente fibra capilar. O cabelo, ele também tem toda uma estrutura, toda uma parte interna que precisa ser alimentada. Então, a indicação do cronograma capilar é que, anota aí nesse vídeo de hoje, é uma boa anamnese
para você direcionar o tratamento certo para o cabelo do seu cliente. Aqui na descrição dos nossos vídeos, nós temos os links dos nossos cursos, porque nós somos um estúdio que traz aí o educacional como uma proposta de educar os profissionais cabeleireiros com conteúdo de valor, com conteúdo que vai trazer respaldo para o dia a dia dele, não somente trazer novos serviços, mas também aumentar o faturamento dos seus salões de beleza, né? Depois de uma pandemia, a gente precisa estar sempre atento ao que o mercado está oferecendo. E aqui nós temos os nossos cursos, inclusive o curso com o método da cabeleireira terapêutica, onde eu te ensino tudo sobre terapia capilar e tratamento de fibra, onde você vai entender como o cabelo nasce, por que o cabelo cai, o que é que está fazendo esse cabelo da minha cliente ficar mais poroso, perder vida, ficar mais opaco, o que é que eu preciso fazer para recuperar uma patologia como uma dermatite, como uma alopecia. Tudo isso você tem clicando aqui nos nossos links para você ser direcionado para um dos nossos cursos. Lembrando que os nossos cursos de cabeleireira terapêutica, o nosso curso, né, tem mentoria de acompanhamento. Então eu não quero você lá comprando o curso e deixando lá na plataforma online, não. Eu quero te acompanhar nessa jornada para você fazer cronogramas capilares perfeitos e entregar cabelos maravilhosos para o seu cliente. Então entenda, o cabelo precisa sim de nutrição, de reconstrução e de hidratação, mas o cabelo é muito mais do que só aplicar produto. Sem contar que eu não vou entrar aqui nem nesse mérito, porque fica já como conteúdo para outra aula sobre toda a parte emocional dos nossos clientes. Está mais do que comprovado cientificamente que as doenças psicossomáticas, né, toda doença relacionada ao emocional afeta diretamente a saúde capilar. Pois é. Então, até o próximo vídeo para você aprender junto comigo sobre mais um conteúdo de beleza e saúde capilar.